Bom, a gente já conheceu o Thanos e teve gente que até simpatizou com a motivação dele. Mas e agora, mano? O que resta pro futuro do universo cinematográfico Marvel? A gente reuniu aqui alguns fatos para você não se preocupar com o final do filme. Ready? Let's go. Antes de começar o vídeo, é bom deixar avisado que nós vamos dar muitos spoilers de Vingadores Guerra Infinita. Então se você ainda não viu o filme, é melhor dar uma segurada aí, rapaz. Esse vídeo aqui é pra quem já assistiu, pra quem já viu o que acontece e tá querendo saber o que o futuro reserva pra Marvel nos cinemas. E aí, cara, o que você acha? Cara, eu acho que a gente pode começar com o Doutor Estranho. No final do filme, quando tá acontecendo lá, todo mundo tá virando poeira cósmica, né? Tá deixando de existir literalmente. O Doutor Estranho fala pro Tony Stark que aquele era o único jeito, porque o pessoal ficou frustrado que ele trocou a joia do tempo pela vida do Stark. E não foi bem assim não, né, cara? Não, cara, tava bem na cara. Ele já tinha dito desde o começo que ele não ia trocar a joia pra salvar a vida do Homem-Aranha, do Tony Stark, de qualquer um que ficasse entre o objetivo dele, que era proteger a joia do tempo. Então não foi um momento de, nossa, aqui eu vou ter que fazer isso pelo meu companheiro, até porque eles não tiveram tempo suficiente para desenvolver essa necessidade que a gente poderia ver, por exemplo, acontecer se fosse Tony Stark com Steve Rogers. Em algum momento ali, por mais que eles falem, a gente não se gosta mais, mas em algum momento talvez um teria que abrir mão de algo pelo outro. Eu acho que até pode ser uma coisa que vai acontecer em Vingadores 4. Sim, até pelo sentimento de culpa que ficou entre eles. Isso, mas eu acho que ali, cara, foi porque a gente tem que se lembrar. O Doutor Estranho viu mais de 14 milhões de possibilidades para aquele final e apenas uma dava certo. Com certeza, essa uma que dava certo é a que ele teria que entregar a joia do tempo naquele momento. Isso também abre precedente para aquela galera que falou: por que o Doutor Estranho não abriu um portal no braço do Thanos e arrancou a manopla? Por que ele não impediu o Peter Quill de fazer a merda que o Peter Quill faz? Cara, porque tudo tinha que acontecer dessa maneira. Do mesmo jeito que ele chega no final e diz: esse era o único jeito. Esse é o único jeito em que eles vencem. A frase diz tudo. Exatamente. Então, eu também acho que o Tony não sabe o plano. Na verdade, ninguém sabe o que acontece. O Doutor Estranho levou isso consigo, talvez até justamente para impedir que os Vingadores tentem fazer alguma coisa para cair nesse final e acabar dando tudo errado. Então ele tinha que deixar tudo acontecer dessa maneira. Ele falou: eu vou ter que me sacrificar para as coisas acontecerem dessa maneira, né, Sim, cara? sim. Até porque quando você tá mexendo com o tempo, é muito fácil você fragmentar tudo e fica imprevisível. Uma coisa muito certa aí que a gente pode ter como exemplo é visões da Raven, né, cara? Porque sempre a gente... Se você quer ver o futuro... Ela se intrometia, dava merda, né? Então a gente já sabe que visões da Raven, já foi um precedente pro Visão que ia dar merda também, viu? Você viu, né? Tava lá, ela viu. Deu errado. A gente também tem que se lembrar que existem filmes já confirmados de personagens que desapareceram, né? Pantera Negra e Homem-Aranha estão aí com lançamento agendado para 2019 e Guardiões da Galáxia 3 para 2020. Como é que vai ter esses filmes se não ter os personagens? Exatamente, vai ser um filme sem eles, né? Vai ser... Chegar lá, né? Opa, agora é o novo filme do... Ui, peraí, virou poeira. Não, né, Puta, gente? Até tem a saída dos Guardiões, por exemplo, né? Em que a gente tem formações diferentes. Sim. O James Gunn disse que queria ver aquela formação com o time do Sylvester Stallone, que a gente se viu São os formando. originais, inclusive, dos quadrinhos, Inclusive, né? são os originais dos quadrinhos, mas é difícil a gente ver isso nos filmes hoje em dia, né? Nos quadrinhos a galera tá acostumada com a equipe toda hora mudando de formação, mas nos filmes a gente ainda tem esse sentimento pelo ator, pelo personagem que tá ali, por mais que em algum momento a gente vá ver formações diferentes dos times, e talvez Vingadores seja justamente para isso, né? Pra gente apresentar novos personagens que vão substituir outros, mas acho muito complicado e não tem como substituir Tom Holland e Chadwick Boseman agora. Não, os caras acabaram de entrar, velho. Então, esses filmes vão acontecer e esses filmes vão ser estrelados pelos atores, então... Eles estão de boa, gente. Eles vão voltar, gente. A gente tem que ver como eles vão voltar, né? Afinal de contas, existem aí várias teorias. Será que os personagens vão voltar? Será que eles não morreram? A gente vai falar disso mais pra frente. Será que vai ser versões alternativas deles que vão vir pra esse universo e vão substituir eles? A gente não sabe. Não tem como afirmar isso agora. Quem tá afirmando, quem tá levantando teorias aqui vai ser julgado no futuro, certamente. Nós também seremos julgados, mas é só o que dá pra gente especular. Mas é certo que esses personagens, de alguma maneira, vão voltar. Sim, inclusive pelo fato de que a gente viu um Tony Stark loiro. Isso. Em gravações de Vingadores 4. Tony Stark e Ana Maria Braga, igual eu já tive assim no canal também. A gente não recomenda o Tony Stark volta porque não dá certo, cara. E ele tá conversando ali, ele tá meio que com pose de Nick Fury e ele também tá com o Capitão América com o traje original. Então isso aí ou é uma viagem no tempo ou é uma terra alternativa, eles podem começar a abrir esse multiverso. Então realmente também poderia ser, mas eu não acho que vai acontecer não, cara. Eu acho que esses atores vão vir como personagens originais mesmo, porque vai ser corrigido em Vingadores 4.
E já aproveitando esse assunto, a gente tem um filme desse ano que é Homem-Formiga e Vespa, que vai ser o filme que mais vai lidar com as consequências de Guerra Infinita, cara. Inclusive, nessa imagem aí que tá o Tony Stark e a Ana Maria Braga, o Homem-Formiga tá lá junto com o Bruce Banner em formato de Hulk, que a gente viu lá que o Mark Ruffalo tá com os marcadores de 3D ali. Então, o Homem-Formiga tem um dispositivo nas mãos ali que pode ser uma coisa que vai ser introduzida nesse filme, que pode criar aí viagens interdimensionais, porque a gente já sabe que ele vai ter que resgatar a Vespa ali daquela dimensão, que inclusive foi a que o Doutor Estranho passou, e nisso pode surgir também essa oportunidade de viagem. A gente tem visto muito falando sobre viagem no tempo aí, mas eu acho que o que vai acontecer mesmo é viagem entre dimensões, entre universos diferentes, né, cara? Aquilo ali não me parece ser futuro, o que tinha muita gente especulando que era um futuro em que aquilo ia acontecer, mas eu acho que é mais uma dimensão alternativa, por isso que os personagens estão dispostos dessa maneira, estão com trajes diferentes. Eu acho que é mais uma coisa, um universo paralelo ao nosso ali, que eles estão visitando de alguma maneira. Sim. Então, Homem-Formiga e Vespa vai lidar diretamente com as consequências de Vingadores, é o único filme que vai lidar entre Vingadores 3 e Vingadores 4. A gente tem Capitã Marvel ali no meio, mas Capitã Marvel vai ser uma história de origem, vai se passar nos anos 90, então não dá pra gente esperar que ela lide com essas consequências, até porque não existem. Né? Só se rolar no filme dela, rolar um salto no futuro e a gente ter isso, que é muito difícil, já que eles têm que apresentar a personagem antes. A gente viu que a Marvel tem desenvolvido muito bem os seus personagens antes de colocar eles nessas situações. Então eu acho muito improvável que o filme da Capitã Marvel lide de alguma maneira com Vingadores. Apesar de Homem-Formiga ser um filme mais leve, e que você esperaria que ia ser um respiro entre Vingadores 3 e 4, na verdade eu acho que vai ser justamente o contrário. Eu acho que ele não vai estar, assim, lidando muito com essas consequências, mas ele vai tratar de coisas que vão ser muito importantes pro Vingadores 4, pra gente ver o que vai rolar aí. Então, a gente tem que ficar de olho nesse filme. Mas e os personagens que viraram pó? Eles morreram mesmo ou foram pra Joia da Alma? Isso aí tem gerado muita discussão aí, a galera, tem gente que afirma, não, morreu, tem gente que diz, não, galera, como ele usou a manopla do infinito, ele usou todas as joias, as almas estão presas dentro da Joia da Alma, as pessoas estão presas dentro da Joia da Alma. Gente, os russos já confirmaram, quem morreu, virou pó de verdade, não tá em Joia da Alma nenhuma. Quem tá na Joia da Alma é a Gamora. Sim. A Gamora, a gente viu que ela ficou presa dentro da Joia da Alma, tanto é que o Thanos, na hora que ele estala os dedos, ele vai para aquele universo que a Joia da Alma consegue formar, encontra ela e tem aquele diálogo foda, né, cara, que constrói o personagem e desconstrói o personagem de uma maneira absurda. Então eu acho que apenas a Gamora tá presa lá dentro da Joia da Alma e vai ser justamente esse o plot para ela voltar. Já que ela tá lá dentro, tem como ela ser resgatada. Agora os outros personagens, morreu, meu amigo. Eles vão ter que dar um jeito de trazer eles de volta. Tem que desfazer o que foi feito e não trazer eles de outro lugar. Eles não estão presos de outro lugar, eles morreram mesmo, mas eles podem ser trazidos de volta à vida através de alguns outros recursos. Sim. Coloca a manopla do infinito, instala o dedo de volta e fala pra voltar. Sim. Né? Aí é um jeito de você fazer isso. Agora, simplesmente resgatar todas essas almas, eu acho que isso não vai acontecer, cara. Eu acho que isso não vai acontecer. E os russos falaram assim, ó, as mortes foram permanentes. Então não foi um artifício para que os personagens sumissem, para que os personagens fossem retirados. Tinha até gente falando talvez que essa realidade alternativa fosse uma realidade dentro da joia, que outros personagens iam estar dentro da joia e iam ter outros universos. Cara, difícil. Não é o que parece, né? Porque você vê que o universo da Joia da Alma é tipo a sala do tempo do Dragon Ball. Isso. A Gamora tá lá treinando, vai sair bombado, inclusive. Vai sair pistolaço. Então eu acho que os personagens viraram pó, morreram, gente. Não estão dentro de Joia da Alma, não tem como resgatar eles ali. Eles vão ser resgatados, mas não dessa maneira que todo mundo espera, né? Até porque a Marvel tem surpreendido a gente. Vingadores Guerra Infinita foi uma grande surpresa do início ao fim, cara. Tudo que a gente tinha pensado que ia acontecer foi desconstruído. Nada, ninguém acertou. Ninguém acertou, então eu acho que ninguém vai acertar essa também. Ninguém. E uma parada que todo mundo se ligou também é que foi a formação original dos Vingadores que sobrou ali. Sobraram outros personagens que não estavam envolvidos nessa ligação, como o Rocket, a Nebulosa, mas no geral foram os Vingadores, né, cara? Os que surgiram, os que deram origem a esse universo. Então também deve rolar uma conclusão dos arcos deles e os personagens novos vão retornar. Talvez um sacrifício deles? Sim, eu acredito que inclusive o Gavião Arqueiro, que não apareceu nesse filme, vai voltar como o Ronin, porque imagina, nesse fim do filme, vai que a família dele virou poeira junto, agora ele vai virar, cara, ele vai entrar em Berserker, né? Voltar com sangue no olho, né? Não, inclusive aquela hora que o Thor acerta o machado ali no peito
peito do Thanos, o Thanos fala, você devia ter mirado na cabeça, Ronin aparece lá do fundo e fala, ainda bem que eu nunca erro, já pega lá e termina. Ia ser bacana isso acontecer. Eu acho que o Gavião Arqueiro vai voltar no 4, sim. Apesar de eles terem dado uma desculpa boa, né, de que o Gavião Arqueiro, de que o Homem-Formiga, eles têm famílias, eles se entregaram pro governo, por isso eles não apareceram no terceiro filme. Eles vão voltar, cara. Afinal de contas, metade do universo desapareceu, eles não vão ficar de braços cruzados esperando o resto sumir também, né? Alguma coisa deu errada, né? Então, eles vão ter que voltar pra ativa. Eu acho que esses personagens também vão retornar, mas a gente tá falando aqui dos originais e eu acho que a gente precisa concluir o arco deles. Eu acho que a gente precisa ver eles finalizando o que eles começaram. Então, a gente deve ter alguns sacrifícios aí que a gente já mencionou anteriormente, personagem abrindo mão da própria vida pra salvar outro e conclusão de arcos, cara. E uma coisa que eu fico pensando, eu tava pensando hoje, é que talvez a gente se despeça até do Thor. Porque foi um personagem que ele foi bem construído ali, que ele veio com essa hype absurda. Mas se você parar pra pensar, a significância dele vai encerrar em Vingadores 4. A menos que eles deem um novo propósito pra ele. Porque ele surgiu como um personagem mimado, um personagem egocêntrico, ele se apaixonou, ele teve tudo que ele acreditava destruído, ele teve a redenção, se tornou Deus, e ele vai encerrar o arco dele, ele vai concluir a saga do herói, o caminho do herói, ele vai concluir em Vingadores 4. E a partir daí, ele não teria mais um caminho pra seguir. É claro que pra gente, dane-se, a gente quer ver mais herói, a gente quer ver ele usando o poder de Raiden ali, Deus dos Trovões, né? Mas o cara encerrou a função dele. Do mesmo jeito que outros personagens também estão encerrando a função. Era o que a galera fala, pô, o Homem de Ferro já chegou num nível que ele não precisa mais estar lá. E outra coisa, o Homem de Ferro, você vê mais uma vez o sentimento de culpa que ele tem ali no final de tudo. Você vê que ele se despediu do Homem-Aranha, daquela cena super emocionante, e ele fala, caramba, eu coloquei esse moleque aqui, eu trouxe ele pra cá, agora o moleque virou poeira na minha mão. O que ele fala também, se acontecer alguma coisa com essas pessoas, a responsabilidade é dela. Se acontecer alguma coisa com você, a responsabilidade é minha. Sim. E ali o moleque virou pó, filhão. Aí você fez uma merda, né, Tony Stark? Então, realmente, ele deve ser uma das pessoas que vai fazer o maior sacrifício, até porque eu acho que seria uma das maiores homenagens que poderiam fazer para a saída do Robert Downey Jr., que foi um cara excepcional. Foi o que construiu tudo. A gente tá vendo esse filme graças ao trabalho dele, né? Então, seria muito honroso terminar dessa forma. Eu não sei se isso aí é um motivo pra galera ficar tranquila ou pra ficar desesperada. Não, mas eu acho que é mais pra dizer que os outros personagens vão voltar. Sim. Eles vão fazer de tudo. Eles vão falar, galera, ó, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Tá na hora dessa galera brilhar. A gente preparou o terreno pra eles. É aquele princípio que a gente tem de série. A gente quer que continue, mas se continuar fica saturado. Não tem que encerrar. As coisas têm que acabar, infelizmente, né? Infelizmente tem, mano. Mas é aquilo, já que a gente tem novos personagens surgindo aí que podem representar muito pra esse universo que esses personagens ajudaram a construir, é bem provável que eles tragam eles de volta, mas deem um tchauzinho aí pra gente. Então, pelo menos alguns deles devem se despedir. Ou não, né? A gente tem errado tudo! A Marvel tem feito... Não, é tudo desse jeito, não. Eles vão se duplicar, vão juntar os universos, vai ter 2 Capitão América. Agora pronto, vocês acharam que não ia mais ter Vingadores? Vai ter Vingadores ao quadrado, então. Cara, mas a gente tá pensando só na Terra aqui, só que a gente tem que lembrar que a manopla afetou o universo todo, né? Isso inclui celestiais, entidades cósmicas, os anciões do universo, e aí essa treta aí. Meu irmão, essa galera não vai ficar nada feliz, não. E é uma galera que pode responder à altura, né, cara? A gente viu ali, por exemplo, o Ego, que além de ser um planeta, ele tem poderes absurdos. O cara se espalhou pelo universo inteiro, ele tinha um poder gigantesco. O próprio Peter Quill conseguiu segurar nas mãos uma joia do infinito. Então a gente vê que esses seres são muito poderosos. E outros seres que ainda não foram apresentados, como é que eles vão reagir a ter metade da sua população dizimada pelo Thanos? Do nada, né? Do nada, meu irmão. E isso inclui aí celestiais, como a gente já viu, alguns celestiais... A gente viu um deles portando a joia do poder no passado, inclusive, isso, né? Exatamente. Então a gente não sabe como esses seres vão reagir. Entidades que talvez podem ter desaparecidos também, entidades abstratas, né? Como aí entraria a morte, né? O conceito de morte, de eternidade, esses outros conceitos. Se eles existirem nesse universo cinematográfico, como é que eles vão responder a isso, né? Então a gente pode ter outros seres surgindo
pra entrar nessa bagunça toda e chegar, ei, Thanos, você tá ligado que a gente tá aqui, tá ligado que essa manopla é minha, né? E não só isso, quais são os efeitos da ausência dessas entidades no universo, né? Sim, a gente não sabe se eles vão trabalhar essas entidades, mas a gente sabe que tem seres poderosos aí que podem ter desaparecido do nada, né? Então, a gente vê que os anciões do universo existem, a gente teve ali o grão-mestre, a gente teve o colecionador, então esses personagens estão ali, e eles são mostrados como anciões do universo. E os outros? A gente tem personagens importantes que participam da saga do infinito nos quadrinhos. Sim. Será que eles vão também dar as caras aqui? Será que a gente vai ter aparição de Tribunal Vivo? Será que o Adam Warlock finalmente vai surgir pra entrar no meio dessa guerra toda? Pois é, o Adam foi plantado ali, mas até agora não apareceu. Será que é Vingadores 4 que ele já vai aparecer? Soberanos também foi metade ali, a galera meio vingativa lá, né? Então esse negócio aí, será que a gente vai ter vários times contra o Thanos? Tem o time de heróis, tem o time dos Celestiais, tem o time dos Anciões do Universo? Como que vai ser essa briga aí? É verdade, aí também abre espaço para inserir algumas entidades que talvez já entrem um pouco no acordo da Fox. E aí, será que Galactus vai começar? Ô, rapaz, você sumiu com metade da minha comida, velho! E aí? Seria bacana ver esses outros personagens já sendo introduzidos assim. É claro que aqui a gente já entra muito no âmbito da teoria, né? A gente tá brincando aqui, afinal de contas, o que a gente sempre faz é levantar teorias do que pode acontecer no futuro. Sim. Né? Então, se não tiver nada disso, vocês voltam aqui pra julgar a gente depois, valeu? Mas aí vocês assistem o vídeo de novo. Opa! E a gente já falou do filme da Capitã Marvel, mas a gente ainda não falou da Capitã Marvel. A Carol Danvers é uma personagem que pode se comparar em alguma dessas entidades que a gente acabou de citar, né, mano? Então ela pode vir também com sangue nos olhos. Afinal de contas, a gente não sabe por que ela não tá ativa no momento, mas o Nick Fury falou, rapaz, quem vai resolver essa pica aqui é a Capitã Marvel. Tanto que quando ele viu ali Code Red, mano, já vou apertar o bagulho aqui. É só ela que pode salvar a gente aqui agora. Por que só ela? O que ela tem? O que ela vai fazer? A gente pode descobrir isso, talvez, no filme dela, mas talvez só em Vingadores 4 mesmo, que a gente vai entender por que a Capitã Marvel estava esse tempo todo ausente e por que o Nick Fury viu nela a única esperança. Sim, afinal de contas, o Nick Fury, a gente não sabe muito bem, mas o cara já entrou em contato com deuses asgardianos, o cara sabe muito do que está acontecendo ao redor. Ele recrutou os Vingadores, não foi do nada assim, aconteceu alguma coisa lá, eu vou atrás desse cara. O cara manja. Então o que pode ter acontecido é que a Capitã Marvel deixou o bicho e falou assim, você só me chama se o universo estiver acabando. Exatamente. E aí ele viu, os caras estão sumindo, eu tô sumindo, o universo está acabando. Isso, além de entidades, a gente também pode ver ela trazendo, ela ter em sua posse também outros artefatos que podem ter poderes absurdos, né, cara? Então a gente viu, por exemplo, lá no cofre de Asgard, a gente tinha a Chama Eterna, a gente tinha a Caixa dos Invernos, a gente tinha coisas absurdas ali. E Doutor Estranho, a gente teve a apresentação do bastão do Tribunal Vivo, que a gente falou aqui também. Isso, então a gente tem esses artefatos que também podem entrar na briga, que também podem desequilibrar o jogo, né, cara? Então talvez ela... E se ela estiver reunindo um outro exército? E se ela estiver em outra dimensão com outros Vingadores, na verdade seja ela a chave pra viajar entre os tempos? A Capitã Marvel, a gente não sabe como eles vão explorar ela, né? Nos quadrinhos ela tem o pacote básico de herói, né? Ela tem super força, ela voa, ela tem super velocidade, ela é imortal, né? Então entram várias outras questões aí, mas eles falaram que ela ia ser mostrada como a personagem mais poderosa já retratada no universo Marvel. Cara, como é que pode isso contra um Thanos que já tava aqui? O Thanos aqui, rapaz. Eles falaram que ia ser a personagem mais apelona. Então a gente pode depositar muito das esperanças nas costas da Capitã Marvel. O que é muito bacana eles trazerem uma personagem feminina tão forte pra representar isso, né, cara? E eu acho que ela pode substituir o Capitão América, hein? Vai ser o símbolo de substituir o Capitão América, eu acho. Com certeza. Inclusive, eu acho... Aí a gente vai ver se ela vai ter uma evolução de personagem como Thor em sentido de poder quando ela atingir a forma binária, né? Aí a gente já tá falando a níveis de Superman Prime. Aí é um absurdo, cara. Mas se eles vão mostrar uma personagem mais poderosa, talvez seja isso. Faz sentido. Talvez seja isso, né? Então, a gente só pode esperar mais um show que a Marvel vai dar aí nas telonas, né? Mas e a Shuri? Cara, a Shuri, a gente viu que ela fez um rolezinho, ela tava tentando tirar a joia do Visão, né? Tava naquele processo de refazer os neurônios dele, só que a gente viu que ela fez correndo ali, quando viu que tava em situação de perigo, desligou e saiu correndo. Exato, ela desligou o negócio, meu irmão. Eu não sei se ela desligou simplesmente, puta, vou desligar aqui pra não sobrecarregar o Visão, ele virar um vegetal aqui na mesa, já quase tava, mas pra dar uma chance dele se religar novamente. Eu acho que ela desligou porque ela terminou de fazer alguma coisa. Sim. Ela pode não ter terminado de tirar a consciência do Visão, de separar a consciência dele da joia, mas ela pode ter feito um backup do Visão.
Exatamente, Quem sabe? ela, cara, a tecnologia de Wakanda era uma coisa absurda. Nada impede dela ter salvo ali e a gente não viu mais a Shuri depois. Ela saiu correndo, acabou fugindo de um dos membros da Ordem Negra, só que a gente não viu mais a Shuri no filme depois disso. Sim, nos quadrinhos que antecederam esse filme, a gente viu que ela estava estudando inteligência artificial, ela estava estudando reprogramação neuronal, até porque ela fez isso no Soldado Invernal. Enfim, a Shuri é genial, né, cara? Então ela pode trazer ali de volta o Visão, e trazendo de volta o Visão, ela pode ajudar ali a desenvolver mais algum plot pra trazer os personagens de volta. Afinal de contas, o Visão também é um cara genial, né? Também tem uma mentalidade muito desenvolvida. Só achei estranho que eles deixaram o Bruce Banner um pouco mais bobão perto dela, né, cara? Não gostei muito disso aí. Sim, ele ficou um pouco... Mas também ele tava meio afetado nesse filme, né? Ele tava meio chocado ali ainda com a situação, não sei. Eu achei estranho. Eu acho que fizeram a compensação de personagem, talvez, né? O negócio é que o Hulk e o Bruce Banner, eles têm essa dicotomia. Um é genial, sério, o outro é o bobão, é a criança. Afinal de contas, o Taika Waititi tinha dito lá que em Thor Ragnarok ele tinha a mentalidade de uma criança de uns 3 anos, né? Então a gente consegue ver isso, talvez até por isso que o Hulk não quer sair. Sim. Né? Ele tomou uma surra pela primeira vez na vida, uma criança que toma uma surra falando, não vou mais não quero mais brincar. Claro. Então... Só que aí o Bruce Banner tinha que equilibrar um pouco. E já que não tinha o Hulk pra ser esse alívio cômico, eles depositaram nele. O que pode ter acontecido, de certa forma, se a gente for pensar no plot do filme, é que ele é um cientista e que ele ficou muito abalado com toda a situação que estava acontecendo, e a Shuri é uma guerreira desde que nasceu. Né? Ela pode ter uma cabeça mais centrada em momentos de crise. Tem esse lado ali que a gente vê que todo mundo em Wakanda, de certa forma, é um guerreiro, né, Sim. cara? Todo mundo ali tem um treinamento absurdo, né? A gente não vê, tipo, ruas e pessoas convivendo ali. É geral, meu irmão. Deu merda, geral com lança, geral com escudo, geral pronto ali, Wakanda forever, rapaz. Então eu realmente acho que a Shuri vai reconstruir o Visão. Você vê que quando ela chega, já vai analisar, ela já sabe o que tá acontecendo. Não é tipo, que isso, é alienígena? Nunca vi isso na minha vida. Fala, não, é assim que você liga essas coisas aqui. Então com certeza vai acontecer alguma coisa assim, cara. Pelo menos Visão tá garantido aí, hein, gente? Opa! Também ficou faltando falar do destino dos outros Asgardianos que estavam ali na nave, né, cara? Porque a nave do Thanos intercepta eles, mas a gente não vê qual foi o destino da Valkyria, do Korg, desses outros personagens que estavam ali e que, ok, não tem poder pra bater de frente com o Thanos agora, mas quem sabe eles estão reunindo o exército por aí, né? Mas em questão de poder tem o Kraglin, que também sumiu, e agora ele tá com a flecha de Yondo, né, cara? Pelo menos ele consegue matar aí alguns Outrunners na luta. Também não ia ser uma coisa significativa diante do Thanos, né? Mas seria bem legal ver a flecha realmente sendo utilizada, talvez naquela batalha em Titã, né? Ou mesmo na batalha em Wakanda. Seria bacana ver os poderes dele sendo utilizados, além de que a gente já sabia o que aconteceu, né? Porque simplesmente sumiu. Realmente nem abordaram. Assim, derrotou aqui, Thor tá voando no meio do espaço e sumiu a galera. Eu acho que eles vão retornar em algum momento, até porque são atores, são personagens que já caíram no gosto do público, né? O Kraglin principalmente, o Korg também, um alívio cômico, e são nomes bacanas da Marvel tendo dentro do universo cinematográfico, né? Então não deve ser desperdiçado assim. E pra fechar, eu acho que a gente tem uma coisa que ainda nem foi contada ali no universo cinematográfico da Marvel, mas que quem conhece o Thanos dos quadrinhos já tá ligado. O Thanos gosta de perder, meu irmão. É verdade, o Thanos sempre deixa uma falha nos seus planos. É bom que a gente percebe que essa falha existe desde o começo da construção dele, até mesmo no cinema a gente começa a perceber essa falha nessa construção. Por quê? Ele trouxe a Gamora pro lado dele. Ele deixou a Gamora viva no meio daquela situação toda. Então, ele desenvolveu o amor paternal pela Gamora, que pode vir a ser a destruição dele. Ele tem uma filha, que é a Nebulosa, que também já tirou a manopla dele nos quadrinhos. Então a gente tem essas duas personagens que podem vir e dar uma surra nele e levar a manopla e desfazer tudo que ele fez. E o tempo todo ele fala, você tem que mirar na cabeça, só falta piscar, que nem aqueles boss de jogo que fica a parte vulnerável. Então, essas são outras coisas que acontecem, que todo mundo fala, mas é muito conveniente acontecer dessa maneira. Porque o Thanos já não fez isso e já se livrou dos Vingadores. Se lutando contra os Guardiões da Galáxia, ele transformou um em fita, o outro em cubo. Por que ele já não fez isso também na luta final? Por que ele já não fez isso com os outros Vingadores, antes do Thor atacar ele? Dentro do seu cerne, né, na origem dos quadrinhos, ele não acredita que ele é digno de fazer as coisas que ele faz. Então ele sempre deixa uma brecha, ele se auto-sabota. Então o que a gente tá vendo ali, talvez essas conveniências que aconteceram para os personagens conseguirem sobreviver, foi justamente ele dando essas brechas. Ele deixar o Tony Stark atacar ele tanto, né, chegar no momento em que ele, vou botar fim nessa briga aqui, mas ele deixou. Por quê? Ele falou, vai que esse cara ganha. Vamos ver se ele ganha. Se ele ganhar, foi a falha que eu deixei. Não ganhou, beleza, vamos pro próximo. Vamos fazer isso. Ele foi indo por etapas. É verdade.
E ele tá deixando as falhas ali, cara. E a gente pode perceber por que ele deixou os Vingadores originais. Por que ele falou, não, vou eliminar, mas eles vão junto. Ele deixou as falhas dele ali, cara. Então ele tá deixando essas falhas abertas. Essa única possibilidade certamente inclui explorar essa falha que o Thanos deixou dessa vez. E aí, ficou um pouco mais tranquilo agora que a gente levantou algumas dessas teorias, alguns desses fatos que a gente já sabe sobre o futuro da Marvel? Então comenta aí embaixo qual foi a teoria que você mais gostou, qual que você mais achou viajada e se você tem alguma teoria sobre como a Marvel vai se recuperar depois que o Thanos estalou os dedos com a manopla do infinito. E é isso, galera. Então continue acompanhando a gente nas redes sociais para saber mais das estripulias de Thanos. Segue a gente também nas redes pessoais. E é isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.